presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à rede de TV e rádio na noite de ontem e na manhã de hoje para divulgar novidades nos programas Farmácia Popular e Pé de Meia. Vamos ouvir um pouco do que disse o presidente. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. No vídeo, o petista divulgou ações que têm aí um apelo importante entre a população de menor renda, que é um dos pontos de preocupação nas últimas pesquisas de popularidade, que mostraram queda na aprovação dele entre esses eleitores. Quero chamar a Luciane Landim, repórter de O Tempo em Brasília, para a gente discutir um pouco dessas ações do governo nesse esforço de reverter essa crise de popularidade. Bom dia, Lu, bem-vinda. Olá, Dani, bom dia para você, obrigada, bom dia também a todos que nos acompanham. Como você falou, né, o presidente Lula, ele fez um pronunciamento em rede nacional de televisão ontem à noite para falar sobre, ele até fez uma brincadeira para falar sobre o que ele chamou de uma dupla que não é sertaneja, mas que mexe com o Brasil, e um dos assuntos foi justamente o Pé de Meia, que é uma poupança para estudantes do ensino médio essa poupança foi criada em novembro de 2023, paga mensalmente R$200 a alunos que comprovam frequência escolar e também R$1.000 ao final de cada ano do ensino médio, um valor que pode ser sacado ao final do ensino médio, ao final desses 3 anos dessa etapa escolar, e esse foi um dos assuntos. Mas o presidente anunciou isso por conta de um entrave que o governo vinha enfrentando. Por quê? Esse programa, o Pé de Meia, ele é sensível para o governo, ele foi bem aceito, visa combater a evasão escolar, mas ele tinha sido suspenso pelo Tribunal de Contas da União, que apontou um desajuste orçamentário. O que o TCU falou? Que o dinheiro para o Pé de Meia tinha que sair de dentro do orçamento da União, que é a peça orçamentária discutida no Congresso Nacional, e não de repasses diretos de fundos da educação, como era o que vinha acontecendo. Então, o governo ajustou esse ponto levantado pelo TCU, e ontem à noite o presidente Lula foi à Rede Nacional de Televisão anunciar que o Pé de Meia voltaria a ser pago a partir de hoje, a partir desta terça-feira, para os alunos do ensino médio. E você falou, Dani, que o presidente fez esse anúncio em um momento que ele enfrenta, sim, uma grave crise de popularidade e que ele viu, inclusive, a aprovação dele cair entre os eleitores de menor faixa de renda, entre os eleitores mais carentes, que são beneficiários de programas sociais. E esse anúncio em rede nacional teve, sim, foco em tentar reverter essa crise, minimizar os efeitos dela, já de olho também nas eleições do ano que vem, que parece que estão longe, mas não estão, né? E o outro assunto foi o Farmácia Popular, como a gente escutou na sonora do presidente Lula, que foi ao ar agora há pouco. O que acontecia? O Farmácia Popular, ele tem 41 remédios para tratamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e ele também é voltado para a população de menor renda. Só que parte desses medicamentos tinha um subsídio do governo, ou seja, o governo pagava uma parte, mas o cidadão também precisava completar esse valor quando ia buscar o medicamento na farmácia. E outra parte era gratuita. O que acontece agora é que esses 41 remédios do Farmácia Popular, eles passam a ser gratuitos. O cidadão que vai à farmácia retirar, ele não precisa pagar nada. Então, são duas ações que o governo faz, que o governo anuncia, acenando aí justamente a essa parcela da população que o presidente Lula viu cair a popularidade dele, né, Dani?
Exato, a gente tem até esses dados aqui sobre essa queda de popularidade, que a última pesquisa, né, a Datafolha, mostrou uma queda de 11 pontos percentuais na aprovação. Foi de 35% de eleitores que aprovavam a gestão do presidente Lula para 24%, especialmente nessa parcela, houve essa queda também nessa parcela que é historicamente eleitor do presidente Lula, né, uma parcela que costuma votar nos governos petistas, especialmente, como você mesma disse, sobre em relação aos programas sociais, por conta dos programas sociais que o governo desenvolve desde o início, né, desde o primeiro mandato do Lula lá começou em 2003. Então, são algumas, né, dessas ações que a gente vê uma mudança na comunicação delas também, né, Lu? Assim, essa coisa de fazer essa brincadeira com as músicas ali, com a dupla sertaneja, é um traço ali, Sidônio Palmeira, dentro do discurso do presidente, que vem mostrando um pouco dessa diferença, né, dessa mudança na comunicação que era até cobrada há um tempo, principalmente com a questão do Pix, né? Exatamente, e essas alternativas, na tentativa de minimizar essa crise pela popularidade, elas têm sido bem vistas nos discursos mesmo, como você falou, Dani. O presidente tem dado entrevistas, falado em eventos oficiais, dando alternativas aí a problemas que ele tem avaliado, que tem dificultado essa vida política dele tão perto das próximas eleições. A gente tem alguns assuntos também que são sensíveis, né, nesse campo de popularidade. Por exemplo, preço dos alimentos. O governo tem tentado resolver a alta nos preços das prateleiras de supermercados há algum tempo, não apresentou ainda uma solução efetiva. Isso continua em discussão no Palácio do Planalto e também nos ministérios, mas o presidente Lula tem enfrentado essa situação do preço dos alimentos, também preço dos combustíveis. A gasolina tem estado mais cara nas bombas para o consumidor final. Lula tem defendido até em discursos oficiais, em eventos, até um deles na Petrobras na última semana, a venda direta de combustível da Petrobras sem intermediário. Ele até argumentou que o preço, às vezes, chega na bomba para a população pelo dobro do preço do que é vendido da Petrobras. Então, o presidente tem adotado esse discurso, até falou que que a população precisa saber para saber a quem xingar, e não só o governo, né? Então, são esses temas sensíveis que Lula tem adotado em discurso, um tom mais duro, um tom mais de dar alternativas realmente à população e de esclarecer na visão dele para tentar reverter esse quadro de popularidade dele. Tentar realmente compartilhar a responsabilidade, né, Lu? Compartilhar o motivo do problema não ser só o governo federal. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete, que é: para você, de onde vem a crise de popularidade de Lula? A gente tem, até o momento, 47% dos votantes indicando que, para eles, o motivo são questões econômicas, 33% acham que são falhas na comunicação, e 22% dos votantes colocaram que acham que é outro motivo. Convido você que votou em outro a colocar aqui nos comentários o que você pensa, qual que é a sua avaliação nesse sentido, por que você acha que o governo federal está enfrentando essa crise de popularidade. Lu, e aí tem uma outra questão que a gente tem, uma questão histórica, né, do presidente Lula com o agro, que foi relativamente agravada aí pela questão do orçamento em relação ao Plano Safra, né? Pois é, a gente tem falado sobre popularidade com os eleitores diretos, mas agora a gente entra no campo que também mexe com a popularidade, mas com um setor que é muito caro, que Lula tenta conseguir um apoio, que é o setor do agronegócio, que esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro no último governo, que a gente pode dizer até que é inimigo político de Lula, né? Então é um setor que os dois disputam. E o que aconteceu? O orçamento da União deste ano, de 2025, ele não foi aprovado pelo Congresso Nacional no final do ano passado, como é de praxe, e está pendente. Esse orçamento ele vai ser discutido primeiro na Comissão Mista de Orçamento, que marcou uma sessão para o dia 11 de março para votar essa pauta. Não significa que vai ser votada exatamente no dia 11, mas que essa discussão vai ser iniciada e que deve ser resolvida em poucos dias. Mas depois precisa ser resolvida no plenário do Congresso Nacional, que reúne em uma sessão conjunta Câmara dos Deputados e Senado. Mas o entrave com o agro foi o seguinte: a não votação do orçamento limitou
limitou os recursos do Plano Safra 2024-2025, prejudicando aí a liberação de crédito para o agronegócio. E isso gerou uma mini crise também e obrigou o governo a publicar uma medida provisória liberando 4 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Plano Safra. Essa medida provisória ela foi publicada ontem à noite no Diário Oficial da União e para a gente esclarecer como funciona. Um MP, como a gente chama, medida provisória, ela tem aplicação imediata. Isso significa que esses 4 bilhões de reais eles já estão disponíveis, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de 4 meses. Essa situação com o Plano Safra criou um mini atrito aí com o setor do agro que Lula tenta conseguir esse apoio, mas que essa questão foi resolvida a curto prazo, a prazo imediato, né, com a publicação dessa MP na noite de ontem, mas que deve ser resolvida de forma efetiva com a votação do orçamento na Comissão Mista de Orçamento a partir do dia 11 de março e logo em seguida pelo plenário do Congresso Nacional. E a gente tem uma previsão de quando isso chega ao plenário, de qual que é a duração, né, desse processo de votação do orçamento? De análise? Dani, então, tudo é marcado a partir de etapas. Primeiro, Comissão Mista de Orçamento, que, como eu falei, foi marcado para o dia 11, mas não significa que vai ser no dia 11, porque é uma discussão um pouco longa, mas deve ser em poucos dias. E, normalmente, o Congresso Nacional, o plenário do Congresso, ele é convocado, às vezes, para a semana seguinte. Então, não demora muito. A gente deve ter tudo resolvido aí ainda no mês de março.